Boa noite, bem-vindas ao nosso encontro de toda segunda, 19h30, aqui no Instagram, que é o Pausa Zen. Bem-vindas a esse momento de conexão com o momento presente, pausa, relaxamento, também leveza, diversão, por que não? Seja na Palaoro, e eu compartilho aqui uma técnica simples, fácil de praticar, que nos ensina a aliviar o estresse e a ansiedade. E essa técnica se chama Zentengo. E a ideia é de compartilhar aqui com vocês todas as segundas-feiras e que a gente possa cultivar e criar juntas um ritual, posso dizer assim, um ritual de calma, que a gente possa ir cultivando esse ritual nas nossas semanas, né? Criar um hábito. Então, vocês vão ver, quem já está acompanhando aqui há mais tempo, vejo várias queridas que me acompanham aqui desde o início, então vocês já sabem, ou para quem está chegando agora, então já vou avisando que as lives, elas são acompanhadas aqui por um chazinho. Então, convido que você traga aí também sua bebida favorita, o chá, a água, então, o que você preferir, tá? E também, então, nós praticamos essa técnica num pequeno pedaço de papel. Nós estamos praticando aqui nessas telinhas quadradinhas e que nós recortamos elas nesse formato de 5 por 5 centímetros. Tá? Então, vocês podem confeccionar, tá? Cortar é bem simples, cortar o papel aí também, ou utilizar o que você tiver à mão. Tá? Se você está chegando por aqui hoje, é a sua primeira participação nessa prática com a gente, então use o que tiver à mão, qualquer papel. Tá? Utilizamos também uma caneta preta, mas use a caneta que tiver aí, ok? Não é para ser os materiais, eles são bem simples, a técnica ela é simples e os materiais não é para eles serem um impeditivo para o contato, então para a prática deste método, que é o método Zentengo. E hoje, eu tô trazendo um tema inspirado num livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é o tema da nossa prática de hoje e ele é um convite, então, para a gente deixar o nosso perfeccionismo de lado e buscar a nossa autenticidade. Como é que a gente faz isso? Praticando num pequeno pedaço de papel com traços simples. Tá? E esse livro, resumindo, tá? bem brevemente, assim, ele é também um convite para que a gente saia da arquibancada, da posição ali que só observa, que só julga, que só assiste e ir para a arena, ir para essa posição de ação. Tá? Então, trago essa reflexão, o que a gente está empurrando, né, ali. Talvez alguns sonhos, alguns projetos, um trabalho, algo especial que a gente cultiva, mas que a gente sente que está faltando a coragem para seguir adiante. Essa é a reflexão que eu trago, então, para a gente praticar aqui, ter isso em mente aqui durante a prática. Então, ficar com essa intenção. Em que área? Em que situação que eu sinto que eu tenho que ir para a ação? Então, que eu traga a coragem, né, que é essa ação do coração, para que eu possa, então, me colocar em movimento, me colocar nessa arena. E acho que esse tema, ele casa muito bem com a filosofia do Zentengo. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 dos principais pilares da filosofia desse método, que nos ajudam muito a ir, então, para a ação. O primeiro deles, não há erros. E o que isso quer dizer?
Não quer dizer que um traço não vai sair diferente daquilo que eu imaginei, que eu planejei. Não. A filosofia do no mistakes, não há erros, é que tudo que a gente coloca, todo traço que eu coloco no papel, eu posso aprender com ele. Então, não tem um traço errado aqui na telinha do papel. Tem aprendizado, tem criatividade, o que eu posso criar com os traços que vão surgindo, tá? E sem julgar se um traço é certo, se ele é errado, não. Apenas deixar o desenho vir, a gente ir trazendo o nosso traçado, a nossa autenticidade aqui para a telinha. Então essa é a primeira filosofia, não há erros. A segunda filosofia do método é tudo é possível, um traço por vez. Um traço por vez, tudo é possível. Então quando eu falava aqui de ter sonhos, projetos, coisas que a gente quer realizar, mas que às vezes nos falta coragem, porque talvez a gente fique enxergando aquilo como algo grande demais. E aquilo pode nos paralisar e nos impedir de dar o primeiro passo ou o primeiro traço aqui na tela em branco. Então, que essa filosofia nos ensina para a gente começar aos poucos. Então, eu foco no primeiro traço, no segundo traço, e eu não busco ter em mente o resultado final completo. Não, eu vou focar um traço por vez. Então, essas duas filosofias, do não há erros e um traço por vez tudo é possível, nos ajudam, a gente treina no papel, nos ajudam a gente desbloquear a nossa criatividade, buscar a nossa autenticidade aqui nessa pequena telinha, mas ela é também mais do que isso, é uma metáfora para a nossa arte de viver. Tá? Então, para a gente se colocar em ação, trabalhamos de uma maneira simples, lúdica, fácil, divertida, essa é uma telinha, e se eu julgar, saiu algo diferente do que eu buscava. Eu vou buscar não julgar aqui o meu desenho, mas se é algo diferente do que eu buscava, qual o problema? É só uma telinha, é só um pequeno pedaço de papel, eu posso praticar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes eu quiser. E aí, ao longo dessa prática, nós vamos exercitando isso também, não só como um treino de um traço, mas um treino para a nossa mente, de aceitar as nossas imperfeições, seja no traço, seja nas nossas ações. Quando a gente quer iniciar algo novo, é o tema aqui, né? O que tá faltando coragem para a gente invocar essa coragem para iniciar algo novo? É normal que a gente tropece em alguns passos, né? Que nem tudo saia como a gente planeja, que acho que é uma humildade isso da gente assumir que a gente não sabe tudo. Se permitir errar enquanto está tentando. Isso traz leveza para o processo e nos faz ir avançando. Então, são duas filosofias simples, bonitas, treinamos no papel e levamos para a nossa vida, tá? Então, elas nos ajudam. São algumas ferramentas que vão ali nos apoiar, nos dar força, conforto e segurança para ir avançando ali, na arena. Tá? O convite é esse. Então, pra gente deixar um pouquinho de lado a busca do perfeccionismo. Nessa prática, eu falo bastante aqui, a gente não busca a perfeição, a gente busca sim ir melhorando, aperfeiçoando os nossos traços, mas a gente não busca a perfeição, tá? A perfeição, ela não é aqui desse plano, como diziam os antigos filósofos, né? Nós somos humanos, nós somos perfeitamente imperfeitos. E é legal e é bonito que através de uma prática simples no papel, a gente vai incorporando isso, tá? Para a nossa vida, em inúmeras situações, para tudo. É uma filosofia de vida. Então, vamos para a prática? Então, quem está chegando aqui agora, eu sempre faço uma introdução, trago uma temática. Nós fazemos isso, treinamos um pouquinho isso no papel, então, para não ficar só no campo das ideias, não, a ideia é ser prático. E aí, se surgir alguma dúvida ao longo da prática, alguma pergunta, vocês vão colocando aqui para mim. Claro que enquanto eu estou desenhando, eu não consigo acompanhar todos os comentários. Então, ao final do desenho, eu volto aqui e leio todos os comentários e tento responder todas as perguntas que vocês forem deixando aqui. Combinado? Então, vamos virar a tela para a mesa aqui. Essa parte treme um pouquinho.
Segurem aí. Então, eu vou organizando aqui a mesa. Como eu dizia, é criar um hábito, é criar um ritual. Então, ajuda muito ter o material preparadinho. Ter uma mesa organizada, né? A gente buscar. Acho que tinha falhado aqui a minha conexão. Então, ter um ambiente organizado, sem tantas distrações, né? Tudo isso favorece a nossa prática. Então, nós vamos utilizar uma pequena telinha, esse quadradinho de 5 por 5 centímetros, e eu vou iniciar aqui com uma caneta preta. E você pode usar os materiais que tiver disponível. Esses encontros, eles sempre ficam salvos, então eu deixo salvo tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Então, se você quiser só acompanhar e praticar depois, veja como fica melhor para você. E no método Zentangle, nós praticamos aqui alguns traços simples, abstratos, em cada encontro do Pausa Zen, eu estou trazendo um padrão diferente, que nós chamamos de Tangle. E de hoje, que eu vou trazer aqui para a gente praticar juntas, é o Knight's Bridge. Então, o nome é abstrato, a técnica é abstrata, a ideia é não controlar o resultado. Então, não é buscar uma figura, uma imagem, não é figurativo, é abstrato. E na construção do Knight's Bridge, eu vou fazer só uma demonstração aqui, não é a prática ainda, mas a gente faz uma grelha. Então, eu posso fazer a grelha aqui com traços mais controlados. Tá? Tentando aqui, eu tô buscando essas linhas paralelas. Eu não busco a perfeição, mas eu vou seguindo aqui. Então, ela parte de uma grelha, algo muito simples. Percebam que aqui é um traço elementar, é uma linha. Se eu sei fazer uma linha, então eu posso fazer essa prática do Zentangle. E depois nós preenchemos um sim, um não, com tinta preta. Tá? Então, aqui eu tô fazendo só uma demonstração para explicar esse padrão, o Knight's Bridge. Ok? Fiz rapidinho aqui, porque agora nós vamos praticar ele um pouquinho diferente. Então, esse é o passo a passo, tá? O conceito deste padrão, o Knight's Bridge. Mas eu queria trabalhar um pouco ele de uma forma um pouco mais leve, que vai ser sem buscar uma linha perfeita, ok? A gente tá praticando hoje, a ideia é praticar... deixar o perfeccionismo de lado, então não tem problema se a mão tremer, se não sair reto, porque aqui a gente vai trabalhar algo mais, um traço mais livre, mais intuitivo, posso dizer assim. Então a gente começa prestando atenção aqui para esse pequeno pedacinho de papel, lembrando que não é só um desenho, não é só um traçado. A técnica, ela é para trabalhar a nossa mente, concentração, atenção, presença. E aqui eu vou demonstrar então para vocês, para a gente fazer uma linha sinuosa, assim, sem buscar uma perfeição. Pode tremer, percebam que tá tremida, tá? Não está perfeita. E eu vou fazer uma outra aqui, criando este caminho, como se fosse um caminho aqui. E agora eu vou criar mais duas aqui no meio.
Às vezes se aproximam, às vezes se afastam. A de vocês não vai ficar igual a minha. A gente tá abraçando aqui a nossa autenticidade também. E eu vou começar a trabalhar agora as linhas perpendiculares aqui dessa grelha. Eu tô criando uma grelha irregular. Alguns mais próximos. E aqui eu vou fazer assim, sem pensar, só seguindo o fluxo. Sugiro que vocês façam o mesmo aí. Alguns maiores, menores. Uma grelha irregular, imperfeita. E agora, nós vamos vir preenchendo com a caneta preta um sim, um não. Um sim, um não. E eu vou usar esses pontinhos como uma referência visual para eu não me perder ao longo do preenchimento. Então, aqui eu tenho que concentrar para contar direitinho. Então, também estou trabalhando concentração, não só o traço. E o próximo passo é preencher todos esses quadradinhos, todas essas pecinhas que eu marquei com ponto, com tinta preta. Eu posso fazer linhas, como se fosse preenchimento assim com achuras, linhas bem próximas, como eu fiz aqui. Ou eu posso preencher todo o quadradinho com a tinta preta. Então, tem essas duas opções. É simples. Ó, então, ou eu preencho com as linhas, ou com todo ele, então preencho com a tinta. E eu vou fazer a segunda opção, vou preencher todo ele de preto. E eu vou usar uma caneta um pouco mais grossa, que eu tenho aqui, uma ponta mais grossinha. E agora a gente aproveita para relaxar, concentrar e relaxar ao mesmo tempo. Aproveita o silêncio que surge dessa prática. Eu posso girar, como ficar mais confortável para a mão. Como tem bastante tinta, eu cuido também para não passar a mão por cima, para não borrar. Mas se borrar, tá tudo certo também. Lembra, não há erros. Então, lembra de respirar. Não colocar muita tensão ao segurar a caneta. Nem nos ombros, nem na face. Vamos trabalhando esse contraste dos claros, dos escuros, o vazio, o cheio. Os opostos aqui, conversando, se complementando. Precisa fazer os pinguinhos antes, como eu fiz aqui? Não, não precisa. Mas eu sempre faço no início, para mim é mais fácil. Depois, na hora de preencher, eu só sigo o fluxo. Mas você pode testar com os pontinhos ou sem os pontinhos, ver como é mais fácil para você.
Aqui não tem certo, não tem errado. Eu prefiro trabalhar numa grelha mais regular, assim. Tudo bem, posso trabalhar também. Mas hoje o convite foi pra gente trabalhar a leveza, para soltar a busca da perfeição, para abraçar as nossas imperfeições. Então aproveita para soltar as tensões do dia. É recém-segunda, mas a gente já começa a semana a milhão, correndo, eu sei. Eu sei que é assim aí, é assim aqui também. Então, o pausa zen é esse momento de silêncio, de calma. Essa prática para a gente treinando, criando um hábito de uma higiene mental, assim como a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias, escovar os dentes após cada refeição, que a gente cria o hábito também de cuidar da nossa mente, de se permitir momentos de calma e silêncio. Então aqui eu preenchi todos os quadradinhos. Olha, tô eu aqui tentando corrigir um traço. Solta a caneta, Janaína. E eu vou fazer com a caneta mais fininha, fazer uma moldurinha aqui, uma borda. Então, vou fazer uma bordinha aqui para ela. Eu vou virar e eu vou fazer aqui também. Eu tenho certeza que nenhum de vocês ficou igual ao meu, porque as linhas aqui foram surgindo com leveza, intuitivamente aqui no papel, aqui e aí. E eu vou trazer aqui algumas palavras que tem a ver com esse nosso tema, né? Então, vou trazer aqui, pensando que esse é um caminho que a gente vai trilhar quando a gente se coloca, quando a gente se lança na arena. E a gente vai encontrar aqui nesse caminho facilidades, dificuldades, luz e sombra, dores, né, e prazeres, alegrias e tristezas. Então é um caminho que a gente encontra muitos contrastes, que a gente lida com os opostos, que a gente possa acolher, então, tudo isso, nesse nosso caminho. Que a gente tenha coragem de enfrentar, então, esse caminho, de não parar, de seguir, tá? Seguir os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo que a gente se propõe. Deixando de lado o perfeccionismo, a busca dessa perfeição e abraçando a nossa autenticidade, seguindo esse nosso caminho com autenticidade, né? Se realizando. Que é a ideia que a gente tem aqui, né? Que é cada vez mais a gente se aproximar de quem a gente realmente é e se realizar aqui, tá? Essa é a reflexão que eu deixo e que a gente possa... Eu vou trazer aqui, vou escrever aqui, que este caminho a gente perceba que ele é perfeitamente imperfeito.
que ele é bonito assim. Você pode registrar dentro do que nós refletimos aqui juntas a frase que você quiser. Eu registrei aqui perfeitamente imperfeito. O que você registra aí? Então, esse é o Knightsbridge. Ele pode ser uma grelha regular ou ele também pode ser esse caminho irregular. Ok? Vou trazer aqui um exemplo. Então, a gente pode, dentro da grelha, trabalhar alguns elementos e aí vai surgindo a criatividade, ok? Eu vou mostrar um que eu fiz antes aqui com vocês, enquanto eu meditava. Ele nunca sai igual. Toda vez que a gente pratica, a gente traz algo de diferente. Então, a gente pode praticar inúmeras vezes os mesmos padrões, nunca fica igual. A experiência é sempre um pouquinho diferente. Ok? Então, vou virar a câmera. Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo um pouquinho de como é que foi a experiência, pode ir registrando enquanto eu viro aqui. Ai, ai, ai. Essa parte sempre é crítica. Prender o celular no suporte. Foi. E aí, como é que foi aí? Aqui a prática. O Tangle Knightsbridge. Gostaram? Como é que foi? O que sentiram? Vou lendo aqui. Fabiana, oi Fabiana. Muito obrigada, calma alma. Obrigada. Obrigada pela tua presença aqui. Rita, muito obrigada. Oi, Rita. Marcela, eu adorei. A Rita diz tranquilidade e calma. Muito bem. Que outras palavras vocês trazem aqui? Sentimentos? O que vocês sentiram? Muito bom poder sentir um pouquinho de tranquilidade e calma, né? Os dias andam bem corridos, agitados, então a gente tem que treinar isso, treinar. Fernanda, boa noite a todos, muito bom participar desse momento de paz. Obrigada, Jana. Ai, que bom, fico feliz, Fernanda, que bom que tu tá aqui. Márcia, atenção plena no momento presente, isso. Reflexão sobre a imperfeição. É isso, a gente busca muito, a gente se julga, se critica muito, né? A gente busca essa perfeição. E muitas vezes, nessa busca, a gente deixa de ir para a ação. Eu sei que é difícil, a gente se sente muitas vezes vulnerável, mas é importante a gente se colocar nesse movimento, aceitar que a gente não vai acertar tudo, aceitar que a gente não sabe tudo, a gente está aqui aprendendo, que esse caminho é um caminho de eterno aprendizado, busca e aprendizado. Então, se colocar no caminho, tá? Vamos encontrar altos e baixos, né? Claros e escuros, luzes e sombras, tudo faz parte do caminho. Então, essa foi o tema desse nosso momento, desse nosso encontro, inspirados aqui no livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e conectando com as duas principais filosofias, os dois pilares do método Zentangle: não há erros e um traço por vez, tudo é possível. Marcela trouxe aqui, se manter firme no propósito, no nosso ritmo. Isso aí, não se comparar, importante. Quando a gente está nesse caminho, a gente se cobra a perfeição e a gente se compara com os outros, tentando seguir um ritmo, às vezes se comparando, mas cada um tem o seu ritmo, a sua velocidade. Importante a gente encontrar, descobrir qual é o nosso ritmo e seguir nele, né? Devagar e sempre, vamos seguindo no nosso ritmo. Tá?
Bom descanso para todas. Que fique a reflexão ao longo da semana, se por acaso vier algum projeto, algum sonho que a gente está empurrando, deixando para depois, por medo de ir para a arena, então que a gente busque essa coragem e se coloque ali em movimento, tá? Treinando e se acolhendo, se permitindo errar, falhar, acertar, tudo junto, nesse caminho tão bonito, tá? É a mensagem que eu deixo para nossa semana, uma semana bonita aí para todos. E seguimos aqui, próxima segunda, temos mais um encontro do Pausa Zen, sempre às segundas-feiras, às 19h30 aqui. Beijo, boa semana para todas.